Meu nome é João Ricardo Fernandes, sou médico assistente da Unidade Clínica de Valvopatias do INCOR e hoje vamos ter uma discussão extremamente rica com um tema muito desafiador, que é Hot Topics em TAV, pacientes de baixo risco, jovens, tratamento farmacológico após TAV, novos dispositivos. E para brilhantar ainda mais essa discussão, eu conto aqui com a presença dos meus grandes amigos e colegas cardiologistas, Dr. Renato Nemoto, médico cardiologista pelo INCOR e fellow da Unidade Clínica de Valvopatias do INCOR, e também com o nosso grande amigo Pedro Nix, também médico cardiologista pelo INCOR, cardiologista intervencionista e hemodinamicista, membro da equipe de intervenções cardíacas e estruturais do INCOR e que nos presenteou com o prêmio de melhor pesquisa clínica do recém-terminado Congresso da SOCESP 2022. Então, em resumo, a gente está diante de um paciente de 71 anos com uma estenose aórtica anatomicamente importante, sintomático, já com uma fração de ejeção tendendo a reduzida, com baixo risco cirúrgico. E aí nele a gente tem uma possibilidade de cirurgia ou procedimento transcatéter. E essa história, como a história de quase todas as evoluções de pesquisa, começam assim, com estudos não randomizados, né? Então, veja essas publicações aqui no JACC, em 2018, 2019, pacientes de baixo risco, com 30 dias de segmento inicialmente, 200 pacientes, já multicêntrico, e em 2019, o segmento desses 200 pacientes em um ano. Depois disso, a gente seguiu para os estudos randomizados. E os clássicos dois estudos randomizados, que são aqui o Partner 3, que incluiu 1.000 pacientes, uma média de idade de 73 anos, e avaliou um endpoint composto em 12 meses. E o Evolute Low Risk, que incluiu 1.400, quase 1.500 pacientes, também com uma média de idade de 74 anos, atentem para a média de idade, isso é um ponto importante na discussão, e avaliou um desfecho de não inferioridade em 24 meses, com outras análises também que eu vou abordar aqui rapidamente. Então, isso tudo foi apresentado no ACC 2019, eu trago aqui os dados do Partner 3, e para o desfecho primário, que é um desfecho composto, que inclui morte, AVC e rehospitalização, há uma taxa desse desfecho composto de 8,5 na TAV e 15,1 na cirurgia, batendo a margem de não inferioridade e também de superioridade para o procedimento TAV. Quando a gente avalia disabling, AVC incapacitante e morte, a gente também tem uma redução importante com P significativo de 0,3. Eu trago os dados aqui do Evolute Low Risk, que saiu no mesmo congresso, 2019, New England, na publicação quase que simultânea, mostrando que uma taxa de menos eventos no grupo TAV em 2 anos. Aqui, o desfecho primário não incluía hospitalização, era só desfechos duros, né, mortalidade por todas as causas e AVC incapacitante, e atingiu a margem de não inferioridade. E eu trago a curva de Kaplan-Meier desse estudo em 12 meses, que o desfecho foi avaliado para 24 meses, mas essa é a curva de 12 meses, mostrando aí menos evento para TAV, com um P de 0,06 o P-limite. Alguns dos desafios e questões não respondidas. Eu trago aqui 6 questões que eu vou abordar rapidamente, porque a gente ainda tem outros temas na aula, mas como funcionaria a TAV nos pacientes bicúspide, principalmente no CIVER 0, que é aquele bicúspide sem RAF, que é o bicúspide que tem clássico, que não é trivalvularizado assim, e não tem RAF. Outra questão é o acesso à coronária. O futuro interessa, esse paciente é muito jovem e adentra numa faixa etária em que infartos, doença coronariana é muito prevalente. A durabilidade das próteses, tanto a transcatéter quanto as próteses biológicas, o splint, a cirurgia para se o paciente tiver a indicação de tirar a TAV, será que isso é um problema ou não? E como é que a gente vai fazer quando esse paciente apresenta outras condições concomitantes e a questão dos múltiplos procedimentos que podem vir a seguir. E as diretrizes, tanto a brasileira quanto a americana e a europeia, são recentes e versam sobre o tema de maneira um pouco distintas. Já a gente sabe que a TAV é a indicação A em todas elas do paciente inoperável, de risco proibitivo, também no alto risco cirúrgico e no risco intermediário.
com indicação mais robusta do que a indicação cirúrgica, porém, no baixo risco, a diferença aqui ficou pela idade. E a idade, os pacientes acima de 70 anos, tanto a cirurgia quanto a TAV apresentam indicação 1A na nossa diretriz brasileira, porém, nos pacientes abaixo de 70 anos, a indicação fica como 2B, nível de evidência C para TAV e 1A para cirurgia. Seguindo em frente, aqui com a diretriz americana, também em 2020, e eles colocam como acima de 80 anos, expectativa de vida abaixo de 10 anos para TAV. Entre 65 e 80 anos, a gente deve considerar o sinal amarelo e o sinal vermelho para TAV, ou seja, indicando cirurgia no paciente que tem menos de 65 anos e mais de 20 anos de expectativa de vida. Aqui o fluxograma, contemplando o que foi falado. E aqui o guideline do ESC 2021, que acaba colocando aí como 75 anos esse corte. Eu vou direto aqui para o fluxograma, que fica mais didático. A gente entende que pacientes acima com 75 anos ou mais, ou risco, ou alto risco, STS acima de 8, que são favoráveis para TAV por via transfemoral, indicado TAV. Os pacientes abaixo de 75 anos e baixo risco vão para cirurgia, e os outros pacientes aí ficam TAV ou cirurgia.